E tem mais galera chegando. Bom, gente, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, vamos direto ao que interessa. Está todo mundo me ouvindo aí? Vamos chamar a Magali aqui, vamos conectar a Magali. O Leonardo Baronite de Itaqui, Rio Grande do Sul. Maravilha, vamos ver se a Magali falou que tinha... Não sabia muito bem, mas eu tenho certeza que ela vai... Chamando a Magali aí. Já foi convidada, Magali, já foi enviado o convite aí, campeã. Aí, rapaz. Boa noite, Magali. Boa noite, Thiago. Que legal, Magali, ter você aqui, hein? Seja bem-vinda a esse mundo da internet, esse mundo virtual aqui, Magali. Beleza? Tudo bem? Como é que tá em Nova Santa Rosa? Graças a Deus, tá tudo bem. Choveu depois de tanto tempo, né? Sem chuva, tivemos uma chuva abençoada esse final de semana, né? Animou todo mundo. Que bom, né, Magali? Tá precisando de chuva aí também, Magali? Tava muito seco, muito seco. Legal. Magali, aqui não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá? Ninguém come ninguém vivo aqui, a câmera não engole ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém, Magali. Dá, né? Ah! Dá um frio na barriga, dá, né? Que é isso, Magali? Você tem que se acostumar com as câmeras, meu. Teu filho é famoso aí, teu filho é um menino de gente boa. E aí, mas eu não quero falar do teu filho, eu quero falar de você aqui, tá bom, Magali? Tá. Legal. Gente, deixa eu apresentar. Vou falar um pouquinho da Magali e ela vai se apresentar. Eu tô pegando o caderno aqui, Magali. Olha só, eu fiz questão hoje de convidar uma mãe, né, de um atleta, e eu já havia conversado com a Magali há algum tempo atrás aí, sobre a gente falar, né, do trabalho que foi feito com o Matheus, que está hoje em Portugal, né, mas da importância realmente do apoio dos pais que eles têm para dar esse suporte, a importância do pai do atleta, da mãe do atleta, para que ele tenha uma base, uma sustentação boa na carreira dele. E aí um dia, uns 2, 3 meses atrás, eu fiz um convite para a Magali, pô, Thiago, pô, Linhares, eu estou me organizando aqui numa situação, em algumas coisas. E olha quem tá aí, ó. Eu não sei. É o seu Danilo? Isso! Boa noite, Thiago. Tudo bom, seu Danilo? Tudo bom? Vocês estão no chimarrão aí. Que coisa... Opa! Vai bem. Que coisa boa. Eu acho que o Matheus, na hora que ele ver esse vídeo, ele vai sentir saudade, hein? Vai sentir vontade desse filme. Deixa eu... A hora que a mãe... Hã? Que a hora que eu fui pra lá, ele quer tomar chimarrão com a mãe, quer levar a cuiazinha dele, os apetrechos dele junto, né? Que ele não levou, né? Porque não sabia como ia ser lá e tudo, né? Mas tá ansioso pelo chimarrão dele. E aí, né, Magali, tá ansioso pelo chimarrão dele. Aí eu falei, Magali, vamos fazer uma live. Ela, Thiago, deixa eu me arrumar com as minhas coisas. Aí passou o tempo, chegou o dia, né, Magali? Sim. Show de bola. Magali, Nova Santa Rosa fica oeste do Paraná. Tá, agora eu não falo, agora você fala. O objetivo realmente é trazer a tua fala aqui para ajudar outras mães, outros pais, outros atletas, enfim. Ô Magali, primeiro é o seguinte, cara, fala de você um pouquinho aí, fala de você e da tua vida, da história de vocês aí, como é que é as coisas aí no Nova Santa Rosa. Seja bem-vinda. Bem, eu, né, sou casada há 30 anos, né? Nós temos o Matheus, de 24, né? Antes disso, eu trabalhava de vendedora, de secretária, né? Quando eu tinha 8 anos, eu parei de trabalhar para ficar mais tempo com ele, me dedicar mais a ele, né? Na época, meu esposo trabalhava em outra cidade, ele ia de manhã, voltava só à noite, né? Aí eu fiquei 4, 5 anos com ele, né? E daí, como ele era uma criança hiperativa, né? Eu coloquei ele na escolinha e daí ali foram acontecendo as coisas, né? Mas isso não estava assim nos nossos planos, né? A carreira de futebol, né? Então isso pegou a gente assim totalmente de surpresa. Legal. E ele começou, então, numa escolinha de futebol aí pela hiperatividade. Menino que não parava quieto mesmo, né, Magali? Não. Ele, dá para dizer, dos 3 aos 6 anos, ele tinha creche e escola, né? Legal. E aí depois ele não tinha mais creche, daí eu coloquei ele numa escolinha, né? Na verdade, era futsal que tinha na nossa cidade, né? Para assim ocupar ele, para gastar energia, para cansar aquela criatura, para de noite ele dormir. desligar aquela, né, criatura, né?
E daí ele sempre foi jogando e tudo. Daí um dia ele veio, ele disse: mãe, vai ter um peneirão, né? Posso fazer? Daí na época nós tínhamos adquirido um imóvel, né? E daí eu falei: filho, se não tiver custo, tu pode fazer, senão agora de momento a mãe e o pai não tem condições, né? E daí ele foi, daí começou, né? Então foi assim muito difícil para nós, né? Porque na verdade isso foi muito de repente, não deu tempo assim nem da gente pensar e raciocinar direito, né? Então foi muito difícil, foi uma decisão. O Matheus tinha 12 anos na época, né? Então você tomar essa decisão foi muito difícil, né? O que não foi difícil até hoje, então, Magali? Ai, tudo, tudo foi difícil. Filho único, sair tão cedo de casa, daí ele sofreu muito, a gente tinha uma ligação muito forte, né? Então tivemos que apelar, tanto eu como ele, para psicóloga, terapeutas, né? Pra gente vencer a barra, né? Porque Pra vencer a saudade do menino. Então tá, você falou pra mim que surgiu um peneirão. Onde é que foi esse peneirão primeiro, Magali? aqui na nossa cidade. Também Aí, nunca né? mais teve. Foi o primeiro, né? E porque, na verdade, assim, eu coloquei o Matheus no futsal, então, assim, também para ele ser cansado durante o dia, para ele ter uma atividade, né? Isso a pedido da pediatra, dos neuros e tudo, né? E tinha que ter esse menino sempre em atividade, tá? Ocupando ele, né? Sim. E daí ele também jogou na linha, né? E isso eu nem sabia, porque ele ia, treinava, né? Então gastava energia ali, né? E Opa. daí ele disse, quando ele tinha 10 anos, daí ele disse um dia, ele disse: eu não vou jogar na linha, vou jogar no gol, né? Daí o pessoal não tirou o Sara, o Kaiser no gol, né? Porque na época tinha muitos Mateus, né? Mas chamava os meninos por sobrenome, né? E daí foi, né? E daí daí 2 anos depois, daí veio um pessoal de uma escolinha de Cascavel que ia ter um peneirão. Ele foi o único do oeste do Paraná que passou, né? Uau, legal. Daí Em ele começou a Cascavel. nossa luta. Sim, daí ele teve que ficar ele teve que daí depois disso fazer um teste, né? Uma semana em Cascavel, de segunda a sexta, né? Mas isso foi assim, o peneirão foi na sábado e segunda tinha que decidir para esse menino ir. Aí pensa como é que foi meu final de semana, né? Daí até que nós conseguimos achar alguém que levou, né? Levou mais um menino, foram 4 daqui, né? Aí quando eu saí do colégio de tarde, eu fui avisar no colégio que o Matheus ia ficar uma semana sem ir na aula, né? E daí, quando eu saí do colégio, daí o pai que levou esses outros meninos para lá também foi, né? Avisar no colégio que o filho dele também ia ficar uma semana ausente. E daí eu até pedi para ele como é que foi lá em Cascavel deixar os meninos. Daí ele me disse assim, bem, Magali, ele disse: o teu já passou. Eu falei: como assim? Né? Foi lá, hoje vai ter uma. Não, porque quando chegaram lá era só Matheus para lá e Matheus para cá, e tá ali o nosso goleirão e ali que começou, né? E não vai sair mais. Então Não deixa eu foi só assim. organizar, Magali, para quem tá chegando agora. Olha só, a live de hoje eu trouxe aqui uma mãe de um atleta para falar da importância dos pais para o filho ou para os filhos que são atletas. Então, acho que é a nossa primeira convidada aqui hoje, que é a mãe mesmo, Magali, é você. E a Magali tá Ai, contando um pouquinho você é a primeira. A Magali tá contando um pouquinho da história do filho dela, que foi meu cliente e que hoje está jogando futebol profissional lá em Portugal e que antes de jogar em Portugal ele passou pela seleção brasileira universitária, na qual eles foram vice-campeão. Show de bola. Minha filha Isadora está aqui falando: oi, pai, é a Isa. Olha só. Ô, Magali, seguinte. E o Atlético Paranaense? Quando é que surgiu o Atlético Paranaense na vida, na carreira do... Quando é que surgiu Curitiba, né? E o CT do Caju na vida de vocês aí, toda, Magali? pois é, Tiago. Então, assim, como a gente é uma cidade do interior, uma cidade pequena, onde ninguém sabe onde fica Nova Santa Rosa, né? Onde é Então que dá para fica dizer. Onde é que fica Nova Santa Rosa? Onde é que Ninguém fica aí? sabe, né? Ou a gente usa a referência, dá para dizer 70 quilômetros antes de Guaíra, né? Divisa ali com o Paraguai, coisa assim, ou Cascavel, né? Porque falando Nova Santa Rosa, ninguém sabe. E daí, esse menino, na verdade, daí ele passou em Cascavel, aí ele era para morar em Cascavel, mas as condições ali na escolinha eram meio precárias, o Matheus tinha 12 anos, e a gente não tinha estrutura emocional, psicológica para, né, em questão de 1, 2 semanas decidir isso, né? Então o pessoal ligava e para o Matheus ir jogar. Daí, por fim, como eu não sei
eu não cedi, eu falei, não, meu filho não vai morar em Cascavel, é 12 anos aqui, e não vou deixar ele sair, pronto. Aí eles entraram em contato, vinham, ligavam, e eu sei que às vezes ele falava assim, tu quer que teu filho fica jogando futebol na várzea? Eu falei, não, não é isso, né? Porque na verdade, assim, a gente estava despreparada, a gente não conhecia nada do mundo de futebol, ali em casa assistia futebol quando o Brasil jogava nas Copas do Mundo, né? E daí esse pessoal começou a insistir. Aí um dia eles ligaram que no final de semana o Matheus teria que jogar. Daí ele foi, ele mais um menino. Daí eu coloquei eles no ônibus, numa cidade próxima, daí tinha que fazer baldeação na cidade seguinte, né, para chegar em Cascavel. O pessoal da escolinha não foram buscar eles. Só que Magali estava contando a história dela ali. Peraí, Magali, vamos voltar aqui. Volta aqui, Magali. Tem problema não. Magali estava contando a história do Matheus, que estava em Cascavel. Aí, Magali, desculpa, caiu aqui, não tem problema. Vamos lá, Magali. Segue o ritmo aí. sim, aí né, depois quando eu soube que eles não buscaram, que ele foi sozinho, daí eu pensei, nossa, meu filho tá largado no mundo, né? Daí quando essa outra amiga trouxe o filho dela, eu levei e ela buscou. A gente fazia assim, tinha essa parceria. Daí eu falei, eu não achei meu filho no lixo e ele não vai mais. Boa. Só que daí, quando eu bati o pé que ele não ia mais, né? Então, assim, por fim, eu já não sabia mais o que alegar. Eu alegava que também a gente não tinha condições financeiras, a gente realmente tinha um compromisso, né? E daí eles começaram meu marido levava e eles pagavam as despesas, né? Porque daí até Cascavel são 90 quilômetros, né? Levar, passar o dia e jogar e coisa assim, enfim. E daí, esses meninos daí que não passaram lá, e uns daí, o Matheus passou, ele não ia precisar pagar, daí outros eles teriam que pagar para ficar lá, e enfim, toda essa, né, essa função, esses trâmites lá que eles tinham, né. Mas, então, eles descobriram que tinha uma escolinha do Atlético em Toledo, né, que são ali 45 quilômetros da minha cidade, né. Surgiu uma Cascavel, escolinha de então, era futebol do 90, Atlético em Toledo, que fica Toledo, 45 quilômetros. funcionava. E daí tinha um monte de meninos que iam, acho que 7 ou 8, daí acabou desistindo, ficaram 2, 3, né? Tá, então assim a gente começou a ser. Daí, na verdade, assim, primeiro tinha uns 8, 10. Daí um dia eu fui no colégio para conversar com esse pessoal, daí um desistiu, o outro estava desistindo, o outro não sabia, né? Aí aquele dia eu cheguei em casa, assim, literalmente eu não sabia o que fazer. Eu caí de joelhos no escritório, pensei, Deus, agora não está mais no meu alcance, nas tuas mãos, né? Boa. Se é para que o Matheus que consiga, então que, né, aparecesse uma luz no fundo do túnel, ou, né, que a gente tivesse uma saída. Aí ficaram, acho que 5 jovens, né? 5 meninos, né? E daí a gente revezava. Então eu ia uma vez por semana, uma vez por mês para Toledo, levava eles. Né? Só que daí Cascavel não cedeu, não se conformou de ter perdido o Matheus para a escolinha. E, de novo, a escolinha do Atlético não queria que o Matheus jogasse para a escolinha de Cascavel. Eita! E um dia de manhã foi fatal. Daí um dia meu marido, daí ele queria que o Matheus tinha que jogar em Foz, daí ele disse, não, mas eu vou. Falei, mas Danilo, ele tá pelo Atlético, né? Vamos esquecer Cascavel. Ah, daí se um não dá certo, dá outro. Aí ele foi trabalhar, eu pensei, é hoje que eu vou, né, resolver esse assunto. Aí eu liguei para a escolinha de Cascavel, de Toledo, aliás, do Atlético, e falei, ó, assim está sendo com o Matheus, ele está sendo disputado por vocês? Ela disse, não, eu vou ligar para Curitiba, né, porque ele já tinha nos dito, né, ele ia fazer um teste no Atlético em Curitiba, né. Boa. E daí eu pensei assim, tá, daqui uma semana, 2 semanas, eles vão entrar em contato e vão nos comunicar alguma coisa. Isso não deu meia hora, ele ligou, responsável, disse, ó, final do mês, final de outubro, Matheus, isso era em setembro, início de outubro, alguma coisa assim, uma data assim, né? E daí ele foi, ele mais o menino, e passaram e ali ele ficou, né? E ele ficou até qual idade? Ele chegou com quantos anos? Ele completou 13, dia 29 de dezembro, e em fevereiro ele foi para lá, né? Então ele tinha 13 anos, né? Legal. Então ele fez praticamente ele fez toda a base dele como jogador, como Atlético, como jogador no Atlético Paranaense. Isso? Isso. Uhum, show de bola. Magali, me permita abrir um parênteses aqui. Me permita dividir uma sacada que eu aprendi com você agora
com outras mães, com outros pais. Olha só, independente da situação que o seu filho esteja no esporte ou na vida, ou onde ele esteja jogando, faça como a Magali Kaiser. Realmente caia, dobre de joelhos perante Deus e entregue o caminho do seu filho, da sua filha, nos caminhos e nos braços de Deus. Que quando a gente entrega os nossos sonhos, os nossos filhos, os nossos maiores tesouros nos braços de Deus, a gente tem certeza, né, Magali? Que Deus fará o melhor sem sombra de dúvidas sempre. É isso ou não é? É, bem isso. E a outra prova concreta eu tinha início desse ano, mais uma prova assim, dizer, não, dá para dizer, porque na verdade nunca a gente pensou, né, de jogar futebol, então dá para dizer assim, foi um talento, um dom que Deus deu para ele e precisou no momento certo chegar e despertar, né? E a gente passou por muitas situações, né, mas, né. Massa, então... show de bola. Que bom, Magali, massa, incrível mesmo. Magali, e aí, Matheus cresce, tem umas saídas e umas idas e vindas, né? Vamos adiantar o caminho aqui. Ele vai para outros clubes, surgem algumas outras situações, e aí nesse meio de caminho a gente se cruza, a gente se encontra. Primeiro é o seguinte, como que a gente se conheceu, Magali? Como é que... Porque assim, não foi, eu sei que não foi o Matheus que veio atrás de mim. Eu quero saber como é que você chegou em mim, campeã? Por que que você veio atrás de um coach, de um treinador mental aí primeiro? Me fala aí um pouquinho. Então, na verdade, assim, né, Tiago, assim, quando o Matheus foi para Curitiba, foi muito difícil, foi uma decisão difícil para mim e para o meu marido, né, de tomar essa decisão. Daí um dia a gente chegou e disse, não, vamos deixar aí, vamos apoiar ele, vamos incentivar ele, pela manhã depois não dizer, ó, pai e mãe, eu podia estar lá, né, vocês não me incentivaram, não me apoiaram, e ele culpar a gente, né, e assim por diante. Só que daí quando ele foi, na verdade, eu não aguentei e nem ele. Então, eu sofria muito, né? Ele ligava e daí ele falava no telefone, mãe, não para de desligar, sabe? Não para de falar, ele queria falar comigo direto e tinha muita saudade e tudo, né? E daí chegou num ponto assim que eu não sabia mais o que argumentar, o que falar para ele. Se eu xingava ele, se eu falava, dizia, filho, vem embora, desiste, esquece tudo, né? Então, eu não sabia, né? E como eu tinha um tempo antes, isso acho que foi uns 2, 3 anos antes, eu passei por uma situação, problema de família aqui, e daí eu procurei uma terapeuta ligada na área da psicologia, e hoje também formada em coaching, coisa assim, né? E daí ela me orientou muito, né? Então, na verdade, eu fui procurar ajuda, porque eu não sabia, a gente não sabia mais como fazer, eu não tinha mais Ou força, eu seja, não tinha mais recursos. deixa eu entender. Aí o Matheus ligava de lá querendo falar mais com você, para você não desligar o telefone, e você daí de Nova Santa Rosa não sabia mais se dava porrada nele, ou se falava coisas positivas, ou se trazia ele para casa. Tava meio que nessa não sabendo como lidar com essa situação, de qual seria a melhor decisão. E aí nesse meio tempo surgiu uma terapia e... Aí eu fui procurar essa terapeuta, né, que eu já tinha feito uma terapia com ela, né, mas era de outras questões, né, nada a ver com o Matheus, né. E daí ela me disse assim, ela disse, ó, Magali, ela disse assim, você tem que se impor com ele, você tem que ser forte, quando ele liga, você tem que orientar ele, aconselhar ele, pedir que isso vai passar, que isso é uma fase, que isso é uma fase de adaptação, e assim por diante, e assim por diante, né? E ela disse assim, não expressa tristeza, nada, né? Tipo assim, você tá bem, tá feliz que ele tá lá, né? E não deixam. E ela usou o seguinte termo: façam o possível e o impossível para ele não desistir. Porque amanhã depois ele vai ou culpar vocês, ou ele se culpar na vida por ele ser um menino frustrado, que ele podia estar onde está, né? Aí eu falei assim, mas tá, como eu faço isso? Daí ela disse assim, não, só que tem a questão é a seguinte, ela disse, você precisa de terapia aqui, eu vou te orientar, o que você vai fazer, falar para ele, só que ele vai precisar de terapia lá, porque senão Legal. não vai vencer. Porque vocês têm uma ligação muito forte, né? Então, o que eu fiz? Eu liguei para o Atlético, eu falei, ó, bem, eu não entendo nada de futebol, eu não sei se o Matheus vai ter futuro, não vai ter, ou se ele tem habilidade, né? Aí eu falei, só que tem o seguinte, eu falei, se vocês querem, se vocês veem que ele tem futuro no futebol, então vocês têm que investir nele. Esse menino precisa ter acompanhamento psicológico, porque senão, segundo a minha terapeuta, né, ele não vai conseguir vencer essa barreira, né? E daí o Atlético também não pensou duas vezes. Eles logo entraram com
como profissional, né, na época, daí, né, para ele fazer terapia. E também liberavam ele, então ele era uma exceção, liberavam ele todo mês para ele vir para casa, porque a saudade era muito, né, né, até que a gente foi se acostumando. E durante um ano, porque daí assim, então foi uma mudança muito radical. Aqui ele estudava de manhã, de tarde fazia as tarefas, treinava, brincava, né? E daí Uhum. quando ele foi para Pro Caju? Curitiba, CT do Caju ali para Curitiba, né? Então era assim, treinava de tarde, de manhã, de tarde, de noite e tinha que ir para escola, sabe? Então foi assim, né? Uma reviravolta muito grande na vida dele, né? E daí, toda noite, então, ela também ligava e falava comigo, toda noite, durante um ano. Eu voltava da escola, muitas vezes eu já estava dormindo, eu acordava, né? E daí ela disse, mãe, vim da escola, vou tomar um lanche, falava comigo, falava boa noite. Perdi a Magali de novo. O sinal deu uma cortada aqui de novo. Mas a Magali, vamos lá, vamos voltar com a Magali. A Magali está explicando a importância que ela é impossível para ela se manter firme no propósito do filho. Vamos voltar aqui com a Magali. E ela segue a história dela aqui. Magali, estava contando. Daí você fez o impossível, e ele começou a treinar de manhã, de tarde, daí 3 períodos, ou seja, totalmente diferente de um adolescente, de um jovem, de uma criança do interior que brincava na rua com os pais, né? Aquela vida pacata. E Uhum. o quão importante foi esse trabalho com a psicologia, com a terapia que ele teve, Magali? E que você teve ao mesmo tempo com ele? Qual a importância disso para vocês? Porque daí foi assim fundamental, né? Porque daí eu tinha ferramentas e ele também, né? E Boa. daí, como ele um dia ele contou para a psicóloga, eu tipo eu sonhei que eu estava de um lado me despedindo da minha mãe, quando minha mãe atravessou a rua, ela foi atropelada, né? Caraca. E daí isso mexeu com ele, daí a psicóloga lá explicou para ele, porque na verdade é assim, era uma, dá para dizer, houve um rompimento, né? Ele não estava mais ali em casa, mas que a mãe continuava aqui, ele continuava Sim. lá, né? Então tem todo esse preparo, né? Que eu não tenho esse preparo psicológico, né? Porque a gente vai e procura esse recurso. E eu também, né? E daí eu passava frases de motivação, de perseverança, de luta, como as pessoas enfrentavam, como isso não é fácil, isso leva um tempo para se adaptar e tudo. Então, eu tinha essas ferramentas, né? Então, Boa. durante a semana aconteciam, dá para dizer, episódios ou situações que eu não sabia como resolver. O final de semana, o início da semana, eu levava isso para a terapeuta, né? Ela me Legal. auxiliava e ele lá. Daí a gente foi vencendo essa barreira, né? Show de bola, Magali. E olha só como a terapeuta, como a profissional, né, que te ajudou e ajudou o Matheus, né, no sentido assim, o que teria acontecido realmente se você não tivesse insistido, não tivesse sido firme, realmente não tivesse passado algumas frases de motivação, se você não tivesse contado para ele algumas histórias, né, Magali, com certeza ele não estaria onde ele está hoje. Não. Magali, como é que você me conheceu? Vamos lá, vamos pular uma parte grande da história aí, senão a gente vai ficar tomando chimarrão com o Danilo aí, vai esfriar o mate aí. E, né? É ou não é essa, Danilo? E o bate-papo não vai. Vamos lá. Cara, como Aguarde. que a gente se... Como que a Pois gente é, se Thiago. Então, conheceu, cara? E por essas que minhas você veio atrás de mim? Vamos lá. essas minhas andanças na vida, né? Daí tem coisas assim que às vezes as coisas não encaixam, né, mas eu tento sempre achar até que eu consiga montar o quebra-cabeça, né? Então tinha assim situações que eu via, que eu acompanhava e coisas assim, eu pensava assim, não, o Matheus precisa de um help, tem partes assim, dá para dizer tecnicamente, taticamente, né? Mas eu pensava assim, às vezes lá no psicológico, alguma coisa precisa, né? E daí eu também, às vezes, eu conseguia umas informações dos treinadores, de goleiros, e a gente sempre, né? Porque eu sou muito. Ai, quando eu quero, cavoco, cavoco até que eu acho, né? Aí, aí foi, né? Mas ele não, né? Insistindo que não precisava, e eu, na verdade, sempre comprando uma psicóloga, dizer, filho, vai te orientar, né? Tá, daí não. Daí foi ano passado, daí nós fomos para Goiânia, daí ele estava em Goiânia, né? Nós fomos para lá. Eu e meu marido visitar ele, daí passamos uns 14 dias por ali com ele. E aí um dia também a gente conversando ali, eu bati de frente com ele. E daí foi muito difícil, né? Porque a gente acabou discutindo, batemos de frente, umas coisas assim que eu questionei. Tipo, ele não aceitou, tá, ficou na dele. Aí eu vim embora, assim, um tanto frustrada. A gente se acertou e tudo, mas tinha alguma coisa assim. Aí um dia eu até falei assim, bem, eu abro mão com essa idade, então
as escolhas são as consequências de cada um, né? Aí tu chega em casa, tu não sossega, né? Daí tu pede, assim, Deus, me dá uma luz, me orienta, me dá sabedoria, o que fazer, né? Porque mamãe não consegue se desligar de um filho, né? Aí eu tenho, assim, muito forte a questão, parte intuitiva, né? Então, assim, alguma coisa não tá certa. Daí um dia eu conversei com meu marido, eu falei, ó, vamos, não faz isso por mim, não faz por ninguém, né? Eu falei, vamos fazer isso pelo Matheus, vamos fazer isso pelo nosso filho. Vamos nós dois numa psicóloga, numa terapeuta, expor esses problemas que eu via, ou coisa assim, né? E daí ela disse, né? Então, tipo assim, meu esposo não precisava fazer a terapia, quem precisava fazer era eu. Né? Então eu também eu tinha coisas assim, eu queria que meu filho fosse um grande jogador, fosse para grandes clubes, mas dá para dizer, inconscientemente eu queria que ele perto de mim, né? Uhum. Mas não tinha como na minha cidade. Aí eu fiz essas terapias, daí a terapeuta me disse, também foi tipo um coach, né, que trabalha, né? Ela disse, no momento que eu trabalhar para você, vai refletir no Matheus. Eu falei, ah, tá doida, né? Isso aqui não existe, né? Mas tudo bem, fiquei na minha, né? Não falei nada. E realmente, na medida que ela foi trabalhando comigo, as coisas foram mudando, tanto para mim como para ele. Aí, final do ano, daí eu terminei essas terapias, final de novembro, em dezembro, quando ela veio, ela queria muito ver ele. E daí, realmente, ali a gente viu que como refletiu na época que eu trabalhei questões é, minhas, de linhagem, de família e coisa assim, que isso refletia nele. Legal. Aí eu conversando com a terapeuta, né? E daí eu pedi no sentido dela psicóloga. Daí ela falou assim, não, ela disse, Magali, o interessante seria o Matheus ter um coaching esportivo, mas um profissional excelente e tudo, né? Aí, como ele estava lá em Goiânia, ela até tinha me sugerido que ela tinha uns amigos lá, que ela ia ver e tudo, né? Mas ele não tinha feito ainda a questão de amanhã, de fazer, né? Um coaching ou coisa assim. Até tinha um lá, daí ele achou caro e não queria, e depois também a gente foi vendo que não era bem na área do esporte, né? E daí eu comecei a procurar. Assim, sabe, sem mais, sem menos, um dia eu convenço ele, um dia ele vai aceitar, né, ele fazer isso, né? E daí realmente, daí eu comecei, como eu já falei pro senhor, né, que eu comecei a procurar no Instagram, procurei uns, né, não tive muito sucesso, né? E a hora que eu mandei mensagem para você, logo me retornou e a gente começou a conversar e daí ali, né, foi, né? E daí ele veio, daí depois, quando eu tinha rescindido o contrato, ele veio, daí eu também estava preocupada com ele, porque assim, ele tinha começado do zero de novo, né? Aí um dia eu falei para ele, eu falei, filho, isso é muito importante você fazer, né? Você vai ter ferramentas, você vai ter uma coisa a mais na bagagem, você vai trabalhar pelos pontos fracos e fortes, e daí ele aceitou, né? E Legal. a mudança foi incrível, Tá, incrível. antes da gente falar da mudança que ele teve, deixa eu recapitular aqui com você e para quem está assistindo. E quero convidar e desafiar se quem está assistindo, se o que a Magali está falando está fazendo sentido, ó. Clica no coraçãozinho aí, enche de coraçãozinho, porque essa mãe é guerreira, essa mãe tem uma história com o seu Danilo aí incrível. Manda coração para ela aí quem está assistindo. Olha só, se liga na primeira, mais uma sacada da Magali. O que ela fez de novo? Antes de tomar. Olha quantos coraçãozinhos subindo para você aí, Magali. Que massa, show de bola. Olha só, você merece, viu, Magali? Magali, é o seguinte. Você nos mostra de novo aqui que você tem essa intuição aí de mãe, né? Realmente, de ter essa intuição de mãe e você realmente queria fazer alguma coisa pelo seu filho, você não sabia o quê. Faz pai e mãe que está assistindo a gente aqui. Pede para que Deus abençoe os seus planos. E isso é bíblico, Magali, e eles vão dar certo. Então eu quero desafiar todo pai, toda mãe que está assistindo essa live aqui. Eu quero saber quantos calos você tem hoje nos seus joelhos que você reza, que você ora diariamente para os seus filhos. Se você quer ter um filho com uma vida abundante, com uma vida saudável, se você realmente quer ter um filho de sucesso, o sucesso do seu filho vai depender do quanto você está disposto a sacrificar os seus joelhos para orar e pedir para que Deus abençoe e coloque as pessoas certas no caminho dele. E olha só, e a Magali quis mudar o mundo, só que ela achou que ela queria mudar o Matheus, mas a partir do momento que ela começou a mudar ela própria, as coisas aconteceram. E é exatamente isso que acontece na terapia, no coaching, na mentoria, coisa parecida. Quando a gente quer mudar o outro, Magali, a gente não tem nenhum poder em cima do outro, a gente tem poder na gente. Então, quando a gente começa a mudar o mundo, quando a gente começa a mudar a si próprio, o mundo muda inconscientemente. Isso é incrível.
E é isso realmente que acontece. E aí, só para organizar aqui, aí a história do Matheus é o seguinte, ele estava lá em Goiânia, vai e volta, não sei aonde, outros times, e aí o Matheus surge um rompimento de um contrato dele, onde ele vem e volta para Nova Santa Rosa, onde seja, passou por vários clubes Atlético Paranaense, Vila Nova, Anápolis, né? Vila Nova, Grêmio de Anápolis, né? Perfeito. E aí fica 2, 3 meses praticamente em casa sem fazer nada. O que acontece? Aí surge, a Magali vai atrás, pede para Deus, Deus dá uma luz, dá um insight. Quando a gente foca em algo, a coisa aparece, né? E a gente surgiu na situação da Magali com o Matheus. E ali foram 2 meses e meio, quase 3 meses, né, Magali? De um trabalho intenso, semanal, não é terapia, onde não é psicologia, não é nenhum tratamento de nenhuma patologia. É realmente um treinamento mental voltado e focado no que o atleta quer, no que ele precisa. E aí eu quero saber de você, como é que foram esses 2 meses pelos seus olhos, pelo seu ponto de vista, enquanto mãe, Magali? Nossa, assim, foram incríveis, né? Porque daí ele veio, na verdade, assim, porque ele rescindiu o contrato, né? Boa. Só que daí na época que ele rescindiu, em março, é difícil, né? Porque daí todos os clubes já têm eles na verdade eles contratam os jogadores em dezembro para começar a treinar em janeiro, né? Eu não entendo muito de futebol, tentando Sim. ainda aprender. Né? Então ele começou assim do zero, né? Mas eu falei, filha, aquilo que é teu, aquilo vai ser, se Deus te capacitou para isso, as portas vão se abrir, né? E daí também ele estava um tempo em casa, daí eu convenci ele, daí em abril ele começou a fazer o coaching, né, contigo, Thiago, né? E daí dá para dizer daí também, e depois logo daí surgiu também a questão do Vila Nova, né? E daí tinha outra questão que era a Armênia, né, na qual eu sofri, Armênia. Tinha um time de porque na Santa época Catarina ele também, estava né, daí Magali? também. Tinha Sim, o sem time de Santa Catarina e tinha a Armênia no meio de campo, né? Um time lá da Europa. Não, não era Santa Catarina, era Jaraguá de Goiás. Desculpa, Jaraguá de Goiás. Eu confundo Jaraguá de Santa Catarina. É Jaraguá de Goiás, perfeito. E daí nesse meio apareceu, dá para depois do Jaraguá, porque daí o Matheus estava em casa umas 3 semanas, esse pessoal ligou. E ali, assim, eu também posso dar um testemunho, porque eu tinha feito uma ressonância, atacou meu estômago, eu tive que fazer aqui com contraste. Eu estava muito mal do estômago quando o Matheus voltou, daí toda essa situação, vendo, assim, dá para dizer um pouco a tristeza dele, a preocupação dele, a ansiedade dele também, né? Isso me afetou, né? E daí eu tinha uma viagem programada, um encontro de mulheres lá em Santa Catarina. Então eu ia sair na quinta, na terça, eu falei que eu vou desistir, porque eu estava muito mal. A minha irmã me ligou, disse, tu liga pro médico, tu marca o médico. Eu falei, eu vou conseguir médico aonde, né? Mas Sim. quando Deus abre as portas, né? Então, tipo assim, eu liguei às 1h30, às 3h30 eu tive consulta. Eu fui Legal. medicada, né? Você pode viajar. Eu viajei justamente para espairecer um pouco, né? Assim, também assim, a minha família também apoia muita gente e sempre dando forças e apoio, né? Aí eu viajei, né, e tá assim, tá tranquila. Daí ele disse, mãe, quando tiver uma novidade, eu te ligo e coisa assim. Aí chegou lá, a história era sobre Moisés, e daí me chamou muita atenção quando a pastora disse assim, que Deus falou para Moisés, serei contigo, né? E daí me veio assim, Mateus, Deus também será contigo. Uau. Se ele te escolheu, isso me veio. E me deu uma paz, uma tranquilidade. Isso era sexta-feira à noite. Sábado, daí a gente estava com programação, eu não consegui falar com ele, né? Daí, quando não tinha sinal, né? A gente tinha programação, coisa assim. Domingo de manhã tentei falar com ele, tinha assumido meus créditos, né? Mas enfim, consegui arrumar os créditos. De repente, assim, opa, um áudio do Matheus, né? Falei, tá, domingo de manhã tão cedo, tem alguma coisa, né? E como aquela plenária era muito grande, era mais de 3.000 mulheres, né? Eu tive que sair, escutar, daí ele disse, ó, mãe, recebi uma ligação sexta-feira à noite para eu jogar no Jaraguá. E, né, dá para dizer assim, eu não sei assim a hora, assim, isso também dá pra dizer, me passou despercebido, mas eu devia dizer, mas aquela hora, né? Então isso me marcou muito. Quando a pastora disse para Moisés, que Deus falou para ele, serei contigo, né? Vou te capacitar, tu vai conseguir guiar o povo, né? E daí eu pensei assim, não, Deus também será com Mateus, né? Então, Boa. isso tem um testemunho, né? E depois as coisas foram acontecendo. Daí ele estava sem empresário, eu falei, filho, uma hora certa, no momento certo vai aparecer. Vamos pedir para Deus colocar uma pessoa. Nossa, apareceu uma pessoa maravilhosa, né? E daí ali as coisas foram fluindo, né? Aí depois o empresário já falava assim, ó, Matheus, nem sei se tu vai jogar no Jaraguá, porque tem essa questão da Europa, depois apareceu também Itália, daí ele foi, disputou a Itália, né?
Calma aí. E daí a Armênia... Deixa eu só explicar. Como assim? Surgiu o Jaraguá e aí surgiu uma situação de uma convocação para jogar um campeonato mundial pela representando a seleção brasileira universitária. Ou seja, o Matheus foi o goleiro titular do Brasil universitário lá na Itália, na Copa do Mundo, Campeonato Mundial pela Itália, né? Nesse termo aí que a gente trabalhou junto, né, Magali? E eles conquistaram, foram vice-campeões mundiais. Primeira vez que o Brasil chega numa das semifinais com o Matheus aí de Nova Santa Rosa. Sim. É incrível, como ele disse, mãe, a hora que nós chegar no Brasil, acho que daí a gente vai se dar conta onde nós chegamos, né? Legal. Magali, perdão, pode falar. Não, nessa questão apareceu a Armênia ali, né? E aí surgiu a Armênia, assim, né? ali eu estava muito preocupada, né? Lembra que ele tratou contigo a questão da Armênia e tudo, mas eu Um outro idioma, uma outra cultura. Sim, porque não tinha empresária, era através de um amigo, daí tu não sabe se vai lá ou não, porque um dia eu ainda brinquei, Matheus, não tem lugar para mãe na bagagem, na mala, para mãe ir junto, né? Sozinho, né? Ela disse, mãe, não é assim, né? Aí um dia eu estava trabalhando no meu ateliê, eu estava muito inquieta, pensei, mas hoje, chega, eu vou resolver isso. Peguei, mandei mensagem para minha terapeuta, né? Sim. E daí eu contei para ela o que estava acontecendo, ela disse, Magali, aquieta teu coração, silencia, a resposta está dentro de você. Se o Matheus vai para a Armênia ou não. Tá? Realmente, eu silenciei, entreguei nas mãos de Deus, e de repente a resposta veio, o Matheus não vai, né? Assim, sabe? Mas eu não falei para ele, né? E uns dias depois, daí o cara não entrou mais em contato, não falou mais, e daí já apareceu outro empresário, e daí já tinha a Europa ali no meio, tipo assim, vai para Itália, vai com... né? Daí as surgiu Portugal. Magali, qual foi a diferença que... Olha só a pergunta curiosa aqui minha, mas importante para quem está assistindo essa live aqui. Qual foi a diferença que você notou do trabalho que o Matheus fez com terapeuta, né? Aqui no Atlético Paranaense. Qual foi a diferença que você notou para o trabalho que ele fez com coach, por mais que fosse por Skype, por mais que fosse online, em outra cidade? E qual foi essa diferença que você notou, que vocês notaram aí desse trabalho? E lembrando aqui, Magali, ninguém é melhor que ninguém aqui, mas as diferenças que foram importantes notadas por vocês. Bem, Tiago, assim, eu não acompanhei lá, porque hoje, se você leva, por exemplo, uma criança numa psicóloga, num terapeuta, eles conversam com a mãe, mas eu não tive esse acesso lá, porque daí era Curitiba, ou coisa assim. Mas ele foi melhorando, depois ele foi aceitando que dá para dizer, tem essa ligação, que a mãe está aqui, o pai está aqui, ele está lá, isso é um processo que vai passando, então ela orientava, então ele foi superando isso, né? Uhum. E daí, como isso também fazem muitos anos, né? Isso é uma diferença de 10 anos, né? E daí dá para dizer assim, que nem eu também, eu já fiz muitas terapias, psicólogas, terapeutas, né? Então as coisas vão evoluindo, né? Essa última terapia que eu fiz, a evolução é muito grande, né? Os conhecimentos que as pessoas adquirem, os coaching, os terapeutas, né? Então, mas agora, assim, na verdade, trabalhou os pontos fracos dele, também os fortes, né? Então, eu vi que o Matheus agora ele teve um preparo, ele amadureceu, assim, dá para dizer, de dia para a noite, né? Ele cresceu, ele teve, daí, como também um dia eu te disse, me chamou a atenção quando eu entrei no quarto dele, colocar lá grudado aquele papel, né? As dicas que o Tiago passava, dizer, mãe, vou levar junto, sabe? É incrível, é impressionante, né? E assim, na primeira, eu sentia assim, tá? Ele estava meio receoso, ele fica um pouco, né? Ele ficava, tipo, ansioso, assim, como é que vai ser, tipo, a mãe hoje, né? Agora isso não é um bicho de sete cabeças, né? E depois, não, depois ele já estava lá, hoje eu tenho, né, com o Tiago de novo, e ele lia, imprimia, inclusive hoje na vida tá tudo imprimido, ele guardou, disse, mãe, eu tenho essas ferramentas, né? Mas o papel do treinamento mental, do coaching esportivo, Magali, realmente é não dar o peixe para o atleta, mas ensinar ele a pescar para que ele tenha uma palavrinha que é super importante, para que ele tenha autonomia na vida dele, para que ele aprenda a lidar com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades, mas que principalmente o papel nosso, Magali, o papel meu é treinar a mente do cliente, treinar a mente do atleta, para que ele conquiste o objetivo dele, mas que nessa jornada, nesse passo a passo, nessa jornada aqui mesmo, ele aprenda a passar por processos de melhoria contínua e saiba lidar com essas dificuldades. E não dependa de mim, não dependa do pai, do empresário, do fulano, mas que ele possa lidar com isso e realmente amadurecer. Não que a gente vai ser isso, nem que a gente nunca mais vai voltar a conversar.
Mas o nosso papel realmente é dar essa autonomia, é desenvolver o cliente, sabe, Magali? Que é diferente de motivar ou falar coisas. Não, não é motivação, não é simplesmente autoajuda. Porque tem muita pesquisa, tem muita ciência, tem muita neurociência, tem muita programação neurolinguística envolvida. E tem muita essa questão, né, Magali, de rapport, de realmente se conectar com a outra pessoa, realmente de se aproximar, que também isso é fundamental. Magali, Sim. eu pedi para você trazer, a gente está quase no final, a gente tem 15 minutos. Cara, se deixasse, a gente ia longe aqui, a conversa tá massa, tá incrível. Eu quero desafiar quem está aqui já, dar um print na tela, marcar lá eu no Stories, marcar a Magali. Eu vou fazer questão de compartilhar depois essa postagem sua no Stories. A gente está aqui chegando nos 15 minutos finais, Magali. Eu pedi para você trazer 3 dicas. Passa rápido. Bate-papo é assim, Magali. Bate-papo bom, ó, tempo voa. Eu pedi para você trazer 3 dicas aí para os pais ou para os atletas. Eu não sei quais são as 3 dicas que você vai trazer. Como é que você vai contribuir para um mundo melhor, contribuir com outros pais, assim, contribuir realmente com a história que você viveu, que você ainda está vivendo, né? Hoje o Matheus está lá em Portugal, mas enfim. Qual é a primeira dica tua aí, Magali, para quem está assistindo essa live nossa aí, do ponto de vista de você, mãe, do ponto de vista de você, pai aí? Tá, eu diria assim, a primeira é assim, a pessoa quer seguir o caminho do futebol ou qualquer outra carreira, né, que seja, né, para se tornar um grande profissional, ela tem que se esforçar muito, né, lutar pelos seus objetivos, né? Mas além disso, ela deve manter a mente forte, né, para não desistir nos momentos difíceis. Então Né? deixa eu entender. Se esforçar ao máximo com a mente forte, Magali? Sim. Porque não adianta assim você ter, por exemplo, assim, é uma coisa assim que eu também senti no Matheus, dá para dizer assim, porque ele tinha às vezes mesmo conversando com treinadores ou outras pessoas assim, então ele uma vez um treinador de goleiro mesmo disse, o Matheus é assim, quando ele acha que ele não pode errar. Né? Tipo assim, depois ele tinha uma dificuldade de lidar com esse erro. Tá bom, eu errei, depois hoje não, eu errei isso, eu tô aqui, eu tenho que reforçar mais, ou cuidar mais, prestar mais atenção, ou coisa assim, né? Então você tem que ter assim, você tem que estar preparada psicologicamente, porque tem críticas, tem cobranças, tem pressão e tudo, né? Porque daí depende se você errar ou falhar numa, né? E você não estiver psicologicamente preparado, você não, vou desistir. Né? Boa. Magali, Então, né? deixa eu ver se eu entendi. Então essa dica vai para o atleta, como se fosse teu filho. Essa dica que você daria hoje para o teu filho de novo, né? Atleta, se liga só, a primeira dica da Magali é: campeão, atleta, você precisa se esforçar ao máximo e ter uma mente forte, uma mente de um campeão, porque de nada adianta você ter um talento, de nada adianta você ser uma promessa, de você ser um craque, se você não se esforçar ao máximo e não tiver uma mente forte. Olha só, Magali, quem fala isso de esforço, que eu acho muito incrível, cada vez mais a ciência, através do livro do Garra, que é um livro que ele fala sobre a importância da garra, de determinação, a importância de as pessoas, do atleta cada vez mais se esforçar, né? E o John Wooden foi um técnico de basquete, Magali, foi o maior técnico de basquete que surgiu na NBA. O cara ganhou 10 vezes. E ele não falava de vitória, ele não falava de derrota. Ele queria que os atletas, os filhos queridos dele, realmente simplesmente se esforçassem ao máximo a ponto de torcer a camiseta. Isso realmente é uma palavra que eu admiro e eu gosto de estar dentro de mim, Magali, e é isso que eu passo para os atletas. Magali, antes da gente ir para a segunda dica, o pessoal está perguntando aí, o pessoal está dizendo, ó, gente, que incrível conversar com a Magali, é uma mãe incrível, eu me identifico com você, Magali, como mãe de atleta, a Sil, que é a Mafra. O Davi que quer saber, Magali, qual que é a idade hoje do Matheus, Magali? Onde é que ele está jogando? O Matheus está com 24 anos jogando na primeira divisão do Campeonato Português, isso? Boa Vista. Show de bola. Magali, segunda dica sua aí, campeã. Bem, a segunda dica para mim é assim, a motivação, é o apoio dos pais, da família, tia, tio, eu acho que é fundamental, né? Que a gente sempre motivou ele, sempre apoiou ele, né? Então eu acho assim fundamental as pessoas, a família, os pais estar apoiando, né? E porque
como que eu vou dizer assim, né? Porque eu podia ter dito, ó, Matheus, você escolheu essa, não deu certo, tá bom, então você desiste, né? Eu sempre falo, Boa. você tem tempo para desistir. Porque o Matheus saiu, então dá para dizer, na verdade, vai fazer 12 anos que ele está fora de casa, né? Que ele saiu Uau. pro futebol, né? Uma vez ele queria desistir. Ele falou, tá, no começo ali no Atlético também, ah, mãe, não quero mais jogar bola, não sei o quê. O que que a terapeuta fez? Ela disse, Magali, quando o Matheus vem para casa, você observa ele, o que que ele assiste durante o dia na televisão, o dia que ele ficava assistindo ao futebol. Então dá para dizer assim, ele queria jogar futebol, mas queria ficar em casa e isso não deu certo, né? Então ali a gente cobrou isso de novo, né? Então ali a gente tem essas dicas e essas ferramentas. Então isso é importante os pais também ir procurar, né? Para poder Olha você só, auxiliar. olha só, pai, olha só, mãe, a importância de você realmente dar esse apoio. A segunda dica da Magali é a seguinte: vai para você aí, pai, para você, mãe, para você, tio, tia, irmã. Ó, vou. Motive o seu filho, vó, avô, né, irmão? Motive seu filho, ajude seu filho. Busque você também ajuda para você saber como que você vai poder ajudar e incentivar o teu filho de uma maneira correta. Magali, a grande sacada do remédio é a dosagem. Ajudar demais pode atrapalhar, ajudar de menos pode fazer falta. Então, você pai também é importante, você mãe, saber como que você pode se ajudar, né? Porque a Magali fez isso, ela foi se ajudar para poder mudar o filho, e depois incentivou o filho, enfim. E realmente, cada vez mais, Magali, eu tenho visto a importância do apoio dos pais, a importância da família, né? E dos poucos amigos em realmente estar unido e mandando essa energia, mandando esse apoio, apesar de toda qualquer dificuldade. Magali, terceira e última dica, não menos importante, a galera tá curtindo demais falando com você, tá bom, Magali? Magali, terceira dica aí, o que você pode falar para quem está assistindo a gente aqui sobre a tua terceira dica de mãe guerreira de Nova Santa Rosa, aí, terra e cidade que quase não tá no mapa, né, Magali? Mas tá sim, hein? Eu sempre falo para o Matheus, um dia eles vão saber onde fica Nova Santa Rosa. O segredo é acreditar no sonho deles, né? A pessoa que vai e acreditar o potencial que eles têm dentro deles. Cada um tem seu potencial, né? E continuar acreditando, né? Nunca perder a fé, nunca perder a esperança, né? Apesar de que tem horas que às vezes a gente chega assim, a gente perde, assim, tipo, quase a esperança, parece que não vai, mas não vai. Amanhã depois surge uma luz, né? Então, assim, eles acreditar, né, no sonho deles e no potencial que eles têm dentro deles. Ó, chega a arrepiar, hein, Magali? Chega a emocionar, hein? Isso é incrível, Magali, porque apesar da vida, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, a gente verdadeiramente, os pais precisam acreditar nos filhos. Verdadeiramente, a gente precisa acreditar no mundo melhor, no mundo mais justo, no mundo de sonhos mesmo, né? Como uma criança pura. A gente precisa acreditar no nosso sonho, realmente, né, Magali? E a Sim. gente precisa fazer o que for possível, mostrar os caminhos para os filhos, para que depois eles não joguem na nossa cara que a gente não ajudou. Cara, isso é incrível, isso é muito, mas muito importante mesmo. Só recapitulando, então, para você que está assistindo essa live, daqui a pouquinho já vai terminar. Eu queria desafiar, então, antes de recapitular, desafiar você aí, dar um print na tela, marcar a Magali, mandar uma mensagem para mim, manda mensagem para Magali. Eu sei que tem gente que já está enviando mensagem para você aí, Magali. Depois é para você dar uma olhada, alguém quer conversar com você aí. O pessoal se identificou muito com a tua história aí, tá bom? Se esforce, atleta, pais, se esforcem ao máximo. Realmente tenham a mente de um campeão. Segunda dica da Magali que ela aprendeu nessa trajetória aí. A importância da motivação, a importância do apoio, né, do alicerce do pai, da mãe, da família, dos tios, do avô, da avó, né? E terceira dica, acreditar no sonho, né? Mesma coisa, isso aí é meio que bíblico, né? Mais uma prova que a importância, né? A Bíblia fala, né? Feliz aquele que vê sem nunca ter alcançado, né? Bem-aventurados são os que veem, né, Magali, antes de conquistar. Isso é importante para o nosso cérebro, né? A gente agir como se ainda não houvesse, né? Fazer como se não tivesse chegado lá. Pô, show de bola. Magali, 2 minutinhos aí para a gente encerrar. Obrigado mesmo pela presença aí. Incrível a sua fala. Muito obrigado pela pessoa que você é. Parabéns pelo Danilo. Obrigado por ter confiado o seu filho nas minhas mãos.
que eu realmente falo sempre que é a joia mais preciosa que todo e qualquer dinheiro que vocês têm, né, Magali? E, enfim, deixo com você aí os 2 minutinhos finais e restantes. Bem, Tiago, assim, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer. Em primeiro lugar, sempre falo a Deus, né? E depois por ter colocado as pessoas no nosso caminho, né? Porque eu sempre, assim, antes de tomar uma decisão, eu sempre coloco isso nas mãos de Deus, né? Eu sempre peço sabedoria, discernimento, né? E também consegui a pessoa certa. Acho que fomos abençoados, tanto eu, com a minha família, como o Matheus, né? Ter encontrado você, Tiago, né? E ter se disponibilizado isso, e muitas vezes passou do horário, você não tinha esse limite de estar aquele horáriozinho, passava, né? E como o Matheus depois também disse, a última sessão ele fez em Portugal, né? Foi muito bom e tudo, né? Então, ele tem esse carinho por você também, e eu tenho imenso prazer de conhecer pessoalmente, tomar chimarrão, não sei se tu toma chimarrão, mas um dia eu vou para Claro, pô, Curitiba, a claro, gente vai se claro. encontrar, vai conversar, né? Então, também te desejo sucesso e tudo. E eu acho que se alguém precisar, assim, porque posso falar pelo meu filho, né? Ele mudou muito, e hoje ele está bem focado e em todos os sentidos, né? Porque agora também viver em outro país também não é assim fácil, né? A gente descobriu muita coisa, né? E isso sim também. E daí, mas ele teve esse preparo, ele sabia que ele ia passar por essas situações, né? E então ele estava lá sozinho, ele não tinha. Ele disse: "Mãe, eu já fui 2, 3 vezes para a Europa, mas eu fui com a equipe, agora eu estava sozinho, eu tive que me virar e tudo, né?" Então, ele também tinha, dá para dizer, uma dificuldade que eu achei assim grande, assim, por exemplo, de ir lá questionar, isso ele conseguiu superar bem, né? Ele trabalhou isso, né? Hoje ele vai, inclusive, hoje ele almoçou lá com 2 empresários que são representantes do empresário dele aqui do Brasil, né? Então, assim, isso é incrível, né? Porque ele fugia disso muito, né? Então, ele evoluiu muito. Nossa, Tiago, isso a gente deve a você e a Deus, né? Porque ter cruzado o nosso caminho, né? É Obrigado, impressionante. Magali. Obrigado mesmo pelas palavras, obrigado pela confiança. E quando a gente coloca Deus no nosso trabalho, Magali, quando a gente envolve Deus, quando a gente dobra os joelhos, Deus realmente faz milagres na nossa vida. Quando a gente tem o foco em coisas boas, em pessoas do bem, o mundo se aproveita disso e realmente o que acontece com a gente é colocar as pessoas boas. E não é eu que sou bom, não, Magali. Você pode ter certeza, é você que tem os olhos bons. Vocês que são as Não, pessoas também tem boas, meu. puras aí. Eu sempre tentará o mínimo possível, né? Mas assim, muitas vezes, Tiago, eu posso dizer assim, às vezes quando o Matheus não estava bem, numa situação difícil, a minha oração era a seguinte: Deus, eu não posso abraçar ele, abraça você ele por mim, né? Boa. Sabe? Muitas vezes tu não tem o que fazer, tá lá longe, né? Então não tem. Eu sempre falo assim, ainda bem que eu não sei nadar, porque se eu soubesse nadar, eu já tinha atravessado o oceano, né? Eu já estava lá em Portugal, mas assim, então eu não deu ainda, né? Mas então, no Show final de do ano, bola, Magali! eu lá, encontrar com ele, e, né? Sucesso para nós e para ele, para ti, Tiago, e também as outras pessoas. Depois eu vou olhar quem mandou mensagem no Instagram, estou um pouco perdida ainda, né? Mas também, quem puder ajudar, eu estou disponível para ajudar, conversar, né? Porque é uma coisa assim que eu senti muito a falta disso, né? Porque eu não tinha. Então, assim, não tinha pessoas assim ligadas que eu podia conversar ou dizer, né? Hoje não, se eu posso orientar, posso ajudar, eu estou Boa, disponível. Magali. Magali, a galera se identificou muito com você, com a sua história. Parabéns por você ser essa mãe que você é. A Carol tá falando aqui, cara, muito bom realmente os pais apoiarem os sonhos dos seus filhos. Realmente é isso que a gente precisa, de pais que realmente que apoiem e tenham uma atitude para fazer o que for preciso para apoiar os seus filhos a chegarem onde eles querem. Magali, a gente está encerrando aqui, daqui a pouquinho pode ser que caia ou interrompa aqui, porque agora não está mais no meu controle. A gente tem aí mais oficialmente 2 minutos. Esse mundo é pequeno, viu, Magali? A gente vai se cruzar ainda, a gente vai tomar um chimarrão perto, quem sabe a gente se Vai. encontra em Portugal. Quero dividir com você, Magali, com quem está assistindo aqui. Quarta-feira eu vou estar no Atlético Paranaense, vou passar o dia todo lá em reunião, palestra, dinâmicas, workshop, enfim. Também eu coloco sempre os meus caminhos na mão de Deus, sabe? E eu queria desafiar então de novo quem está aqui, mandar um monte de coração para Magali, tirar um print, marcar eu, marcar a Magali. Envia mensagem para ela, envia mensagem para mim, enfim. Magali, obrigado mais uma vez. Vai cair daqui a pouquinho. Deus te abençoe aí. Deus te ilumine. Parabéns. Eu preciso de você aí, foda pra caramba. O mundo, muitos pais precisam de você cada vez mais e melhor nessa vida.
Não importa de onde você está, faça a diferença no mundo. Mande vibrações positivas pro mundo, mude as pessoas, ajude. Beleza, minha amiga? Beijão para você, pro Danilo. Ótimo chimarrão para vocês. Boas colheitas aí. Obrigado Danilo, igualmente, Thiago. Um abração, tá? Danilo, você é o cara aí, meu irmão. Um abraço. Beleza, velho. Vocês vão longe ainda, cara. Vocês não são fracos aí. Esse é o segredo. Chega no Atlético lá, tira uma foto do clube e manda pro Matheus. Vou mandar. Pode deixar. Quarta-feira eu envio para ele. Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Foi um Vou tirar uma prazer. foto com vocês aí. Ô, Danilo. Deixa eu tirar uma foto com vocês aí, ó. Abraço, Thiago. Valeu. Tchau, Abençoada semana. Sucesso. Valeu. Uhul! É isso aí, maluco. Nunca desista do seu filho. Jamais pare de lutar por ele. Se esforce junto com ele. Ajude-o. Faça ele acreditar. Você seja alguém que acredita no sonho dele. E lembre-se, faça como a Magali. Se for preciso, faça calos dos seus joelhos dia e noite pelo seu ou pela sua filha. Beleza? Meu irmão, você aí que está assistindo, eu acredito sim que você pode ir muito mais do que você pensa. Você pode ir muito mais além. Você é muito maior do que você imagina. Beleza? Uma ótima noite. Deus te abençoe, Deus te ilumine e vamos para cima. Lembre-se, o mundo não é dos que falam. O mundo é dos que fazem. A gente precisa de pais foda que incentive seus filhos. Gente, foi um prazer. Um abraço. Até mais. Valeu, Conja!